Olá, você que está nos ouvindo neste momento, a paz de Cristo Jesus, para você que nos ouve, de onde quer que esteja, nós estamos de volta para termos mais um momento com a palavra do Senhor. E que bom que você também está neste momento separando um pouco do seu tempo para comigo estudar a palavra do Senhor. Eu convido você a pegar uma Bíblia, se você tem aí, e abrir ela no capítulo 2 do Evangelho de João, e ler comigo o versículo 3, que diz assim: Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. E a mãe de Jesus, diz o texto aqui, lhes disse, eles não têm mais vinho. Maria era uma convidada muito especial e que tinha ajudado nos preparativos daquela festa de casamento. Ela era próxima daqueles noivos e Maria estava por dentro daquela situação que iria constranger os noivos se ela não tivesse tomado as devidas medidas. Ou seja, o texto está dizendo, ora, o vinho do casamento, ora, não havia mais vinho, porque o vinho do casamento havia acabado, diz o versículo 3. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Maria sabia daquela situação. Não sei se você já viu aquele ditado que é o mais certo do mundo, de onde se tira e não se coloca, não se repõe, é claro que uma hora ou outra vai acabar. E acabar o vinho numa festa de casamento naquela época era como acabasse o bolo na metade dos convidados ainda para servir. Era muito vergonhoso. Mas ali estava aquele que deveria ser convidado para todos os relacionamentos, o Senhor Jesus, e Maria sabia muito bem a quem contar aquela situação. Mas, trazendo para os nossos dias, aqui o texto está dizendo, ora, não havia mais vinho porque o vinho do casamento havia acabado. Que tipo de vinho acabou-se no seu casamento ou estar acabando? Em muitos casamentos é o vinho do amor, já não existe mais amor, mas em Apocalipse capítulo 2, o texto vai dizer que Jesus está nos convidando a voltar à prática do primeiro amor. Entenda isso. Então, que tipo de vinho acabou no seu casamento? Quem sabe o vinho da atenção de um cônjuge para com o outro, não há mais atenção, porque esse vinho acabou e não foi reposto. O vinho do amor também acabou e não foi, reposto ou regado. O amor é como uma planta que precisa ser cultivado, precisa ser regado. Talvez para muitos é o vinho da atenção. Às vezes eu dou atenção aos amigos, às amigas, Eu dou atenção a tudo quanto é gente, menos a minha esposa, ao meu cônjuge. Então talvez seja esse tipo de vinho que acabou no seu relacionamento e nós precisamos repor ele para outras pessoas. Quem sabe é o vinho do carinho, é o vinho da harmonia, é o vinho da confiança que tem se acabado. Um casal não confia mais no outro, não tem mais confiança. Talvez foi esse tipo de vinho que acabou no seu relacionamento e que precisa ser recomposto novamente. O vinho da confiança, o vinho do carinho, o vinho do afeto, o vinho do diálogo, talvez é isso. Querido, para outras pessoas é o vinho do diálogo que tem se acabado. Não há dentro do casamento mais, querido, diálogo, o relacionamento por meio de conversa, de diálogo, porque, outras coisas têm tomado o lugar, e isso é muito interessante. Nós precisamos tomar todas as devidas medidas para reparar, querido, esse dano, repor essas talhas que estão vazias. Lembre-se disso, e que você talvez não a perceba, é o vinho, querido, da dedicação de um para com o outro, da confiança, do amor mútuo, É o vinho, querido, que tem se acabado ali, do afeto de um casal, de um para com o outro, é o vinho do elogio que precisa haver, elogiar as pequenas coisas, que o cônjuge faz um com o outro, é um presente, pequenos elogios, isso é bom. Mas que tipo de vinho tem acabado no seu relacionamento? Às vezes a gente vê com bons olhos a família dos outros
e parabenize e elogie, não elogiamos a nossa, isso é vinho acabado. E nós precisamos, sabe, querido, entender esse tipo de situação. No livro de Cantares, capítulo 2, verso 15, vai dizer assim: apanhai-me as raposinhas, porque a nossa vinha está em flores, e as raposinhas, ela destrói todo o vinhedo. Então, querido, são essas raposinhas que têm prejudicado os relacionamentos, a falta de atenção. Tenha cuidado com isso. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos tem. E aí depois o texto vai dizer, eles não têm mais vinho. Agora perceba que o casal de noivo, os recém-casados, eles não sabiam que tinham acabado o vinho. Quem percebeu que o vinho tinha acabado foi a convidada, que estava mais, sabe, atento do que eles imaginavam. Às vezes, sabe, querido, nós estamos tão ocupados com coisas que não percebemos o que está se acabando dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa família. Às vezes é preciso outra pessoa de fora ver. Os noivos estavam tão, sabe, querido, ocupado com o momento, feliz, claro, dando atenção aos convidados ali mais próximo, que não perceberam que o vinho tinha acabado. Talvez seja essa a sua situação. Talvez você está tão ocupado com outras pessoas que está se esquecendo do alimento mais importante do seu casamento, das necessidades do seu casamento, do seu parceiro, da sua parceira, que está acabando e você não percebeu. Talvez para muitos relacionamentos o que tem acabado é o vinho do desejo sexual um pelo outro, de um cônjuge para com o outro, e aí fica se privando, porque briga, passa muitos dias intrigado e começa um cônjuge se negando ao outro do ato que une o casal, que é a prática do sexo ali no casamento. Esse é um dos vinhos também que tem se acabado, e aí o diabo usa um daqueles para ir buscar fora. Mas que tipo de vinho acabou no seu casamento? Ninguém melhor do que você para, com Deus, procurar saber o que está acabando e aonde foi que começou, sabe, essa escassez. Não deixe que as pessoas de fora percebam, sabe, querido, a sua dificuldade. Perceba você primeiro e seja ágil. É claro que a pessoa que percebeu isso aqui foi a mãe de Jesus, ela recorreu a Jesus. Ela não saiu dizendo isso para um e para outro, ela foi a Jesus e ela disse, ora, não tinha mais vinho, porque o vinho do casamento havia acabado. Então Maria disse a Jesus, eles não têm mais vinho. Já imaginou? Então as outras pessoas perceberam, talvez quantos relacionamentos, quantos casamentos, não é? As pessoas de fora percebem, eles não têm mais alegria, eles não têm mais respeito. É o vinho do desrespeito, o vinho do respeito que acabou dentro do casamento, e aí os cônjuges começam a se desrespeitar um ao outro, sabe, se falar por meio de grito e esculhambar um ao outro, e isso é terrível. Então, querido, muitas pessoas talvez estão percebendo, eles não têm mais amor, eles não têm mais carinho, eles não têm mais afeto, eles não têm mais harmonia um com o outro. Nossa, que coisa terrível. Mas que Deus tenha misericórdia de você e de mim, que estamos estudando essa palavra. Que tipo de vinho acabou no seu casamento? Eu não sei qual foi o vinho do seu casamento que acabou, mas deixa eu te dizer uma coisa, através da oração, da comunicação sua com Deus, Ele poderá restaurar tudo isso. Eu quero orar com você nesse momento. Deus eterno, por favor, Senhor Deus, não sabemos qual o tipo de vinho que está se acabando em muitos relacionamentos, que acabou, mas Senhor Deus, me ajude a ter mais atenção com o meu parceiro, com a minha parceira, para que eu possa estar atento aos desejos e às necessidades um dos outros, um do outro, Senhor, para que não sejam os de fora que vejam e que venham chamar a nossa atenção, mas que possamos, Senhor Deus, estar atento para a necessidade um do outro e com Cristo repor aquilo que se acabou, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.